bem-vindos ao Por Trás da Marca Podcast. Eu sou Gabi Estrela, especialista em posicionamento de marca. E hoje o nosso assunto é sério, é informativo e é necessário. Nós vamos falar sobre saúde emocional e por isso eu recebo ela que é especialista no assunto. Alessandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. A nossa ideia hoje é trazer informação, trazer informações importantes num assunto que ainda a gente já fala mais sobre isso, mas a ideia é trazer mais informações para o nosso público também e conhecer um pouco mais o trabalho da Alessandra, né? Eu quero começar as minhas perguntas que eu destinei aqui para você. Eu tô cheia de curiosidades, tá? Uhum. Eu quero começar entendendo por que você escolheu a psicologia. Tinha algo ali de infância que sempre teve na mente ou você foi caminhando para esse lado? Como é que foi a tua escolha? Por que você escolheu a psicologia? Eu acho que na minha época, quando eu era mais nova, assim, eu acho que psicologia não vinha muito claro, porque não é como é hoje em dia, assim, né? Psicólogo. Mas sempre eu fui aquela amiga que todo mundo gostava de vir, de querer conversar, de querer que eu escutasse, que eu dava palpite. Que legal. Né? E aí foi indo, aí eu vou ficando mais velha, aí fui escolhendo o que eu ia fazer e acabei optando por psicologia. E tem uma história muito interessante que eu queria te perguntar também. Você foi atrás da psicologia porque eu acho que não tinha na cidade. Como é que foi essa história? Não. Na época, quando eu fui escolher fazer psicologia, Santa Maria não tinha ainda que ofertasse, né? Pra tu ver como ainda era algo assim bem novo, né? E aí, então, eu acabei indo pra Porto Alegre e fui fazer a faculdade lá. Você escolheu a psicologia, aí você foi ver, não tinha na cidade, vou atrás. Isso, na época eu tinha a opção de eu fazer em Passo Fundo, tinha a opção de fazer em Porto Alegre, acabei optando para fazer em Porto Alegre, né? Aí chegou lá, ficou quanto tempo em Porto Alegre? Como é que foi a tua volta? Fiquei muitos anos em Porto Alegre, lá eu fiz a minha graduação, lá eu fiz várias especializações, o meu mestrado. Você chegou a atender lá? Cheguei a atender, né? Mas eu acabei retornando para Santa Maria, porque como a minha especialidade era uma especialidade que não tinha aqui, né? Então tinha duas universidades que precisavam dessa especialização, que quase ninguém tinha. Então aí eu vim para Santa Maria, retorno para dar aula. E hoje, teu currículo é enorme, é vasto, mas hoje quais são as suas especialidades, assim? Assim, ó, eu sou especialista em cognitivo comportamental já há muitos anos, assim, eu sempre digo que talvez todos os psicólogos que a gente tem hoje em dia, né, passaram por mim, ou foram meus alunos, ou enfim, ou me conhecem, porque, na verdade, já é mais de 23 anos, né? 23 anos. Mais de 23 anos, né? Gente, de atuação, é uma vida. De prática, assim, Uma vida. E uma das coisas muito legais, assim, é que logo quando eu retorno para dar aula na psicologia, e aí depois eu acabei sendo coordenadora de curso, supervisora clínica, supervisora de estágio, enfim, supervisora de trabalho de conclusão de curso, e aí a gente vai indo, vai se envolvendo com a vida acadêmica. Claro. Mas concomitante a isso, eu também já iniciei muito rápido o consultório, porque uma vez que os psiquiatras ficaram sabendo que tinha uma especialista na cidade, eu acabei começando a atender pacientes, assim. Então, eu nunca vou esquecer que a minha primeira paciente, imagina, isso há 23 anos atrás, né? 23 anos. Eu atendi uma paciente que não saía de casa há 5 anos, porque ela tinha transtorno do pânico. Sim, porque a gente vai falar sobre alguns transtornos aqui e para vocês entenderem melhor. É o que a gente estava conversando, inclusive, antes do podcast, né, de iniciarmos aqui. Você é especialista nos transtornos, assim, de maior complexidade, como é que é? Com o passar do tempo, eu acabei... Enfim, como tinha muita patologia, a TCC uma área da psicologia que trabalha muito bem com isso. Eu ia te perguntar, o que é exatamente a TCC? Porque a TCC, ela surge na década de 60, aonde que até então a gente tinha áreas da psicologia que não atendia especificamente alguns públicos de patologia, situações mais graves, assim. Então a gente tinha muita psicanálise, só que ela não conseguia contemplar todas as dificuldades, né? Então, quando surge a TCC, ela vem para justamente suprir essa lacuna, né? E como ela é muito respaldada, existe muitos estudos, muito americana, né? Com muitos protocolos assim específicos para toque, para pânico.
para transtorno de ansiedade generalizada, para depressão grave, para transtorno de humor bipolar. Então, como ela acabou se mostrando a que veio e mostrando a sua eficácia, ela acabou se tornando cada vez mais essencial. E hoje em dia, diferentemente de quando eu iniciei lá atrás, assim, ela é a prática terapêutica de primeira escolha. É a mais importante, assim. É de primeira escolha. Nos Estados Unidos, por exemplo, os planos de saúde, eles só pagam a área da TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Né? Por quê? Porque tem estudos validando, tem mostrando eficácias, né? Então, em função disso, de toda essa complexidade que a TCC consegue, né, dar conta, Sim. Eu também fui me especializando e aí fui indo para os casos graves, assim, e para as intervenções em crise, que normalmente as que eu mais gosto, assim. A gente estava comentando antes exatamente que os casos mais graves, eles chegam para você. Eu gosto. Assim. Conte tudo. Assim. Conte tudo. Eu dei durante muitos anos uma disciplina que se chamava Intervenção em Situação de Crise. Que seria o quê? Situação de crise, qualquer situação de crise, perda de um filho, separação, luto, um câncer, uma outra doença degenerativa, assim, tudo que tragédias como essa que nós tivemos, Sim. assim, pandemia é uma situação de crise, a situação que nós tivemos de enchente é uma situação de crise. Abuso, estupros, então tudo são situações de crise. Então, essa era a disciplina. Então, ela contemplava de a gente poder trabalhar esses temas. Então, cada aula era um tema. Sim. Né? Mas eu sempre dizia para os alunos que quando eu chegava em aula, eu dizia assim, que eu adorava as crises. E eles ficavam me olhando, pensando... Alguém tem que gostar para poder resolver. Mas eu acho que eles ficavam imaginando assim, eu acho que essa professora não bate muito bem, né? Mas faz sentido. Imagina gostar de crise. Mas aí eu sempre digo assim, eu gosto das crises, porque elas... Não é que eu gosto que as coisas ruins aconteçam. Veja bem, não é nada disso. Sim. Mas eu gosto das crises porque elas dizem que algo não tá bom e que tu precisa mudar. Então, assim, quando eu tenho uma crise de ansiedade, é porque eu ignorei todos os outros sinais. E aí eu agudizei, né? Aí eu desenvolvi uma patologia, mas eu ignorei todos os sinais anteriores. Então, assim, ela não deixa de ser uma oportunidade para dizer assim, acorda, tu precisa urgente mudar coisas, né? Seja na tua vida ou rever questões para tu seguir melhor. Uma percepção que eu tenho, Alessandra, sobre esse assunto, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência de buscar a terapia, buscar a psicóloga, mas eu ainda vejo, você me corrige se eu estiver errado, que ainda é um pouco tabu, as pessoas às vezes acabam procurando um psicólogo quando já está no ápice. Sim, acho que ainda assim. Mas eu não sei se é uma questão de tabu ou se isso é uma característica do ser humano, sabe? Comportamento mesmo. Porque eu acho talvez que cultural. Eu acho que a gente sempre tem... É muito difícil eu ter alguém no consultório que vai lá bem e diga, eu só quero viver algumas coisas, assim, né? Não, as pessoas vão lá em sofrimento. Né? Mas você acredita que deveriam buscar antes, deveriam... Eu acho, qual a tua opinião sobre? Não sei se buscar antes, né? Mas eu acho que está ligado aos sinais, assim, né? Eu tô inquieta, eu não tô conseguindo dormir de noite. Quem sabe faz uma avaliação, quem sabe tem uma conversa com a psicóloga para ver como é que tá. Esse autoconhecimento, então, é importante. Eu tô me sentindo assim, Alessandra, eu tenho uma dor no peito, me sinto angustiada sistematicamente. Quando vai atender o telefone, eu me percebo que eu fico com a voz trêmula. Eu não consigo olhar no olho das pessoas. Eu tenho com poucas amizades. Eu vou ter um relacionamento ou eu não tenho um relacionamento. Então, assim, fique atenta a algumas coisas. Fique atenta autoconhecimento, então. Ao sofrimento. Assim, a gente sempre diz assim que patologia ela tem 3 palavrinhas, né? Intensidade, duração e frequência. É importante se ligar em todos. É importante se ligar, mas assim, a gente não precisa chegar nisso, assim, de que o meu sofrimento seja intenso, tem uma duração já há algum tempo. Tentar perceber antes. Perceber antes, assim, tem alguma coisa? Vou avaliar.
né? Entendi. Porque às vezes, por isso que a gente diz que quando a terapia, quando é com crianças, é muito mais rápido. Sim. Porque aí quando apareceu, já começou a tratar. Tratar. E aí a família já se engaja junto à prática terapêutica e a coisa logo se resolve. Resolve. A gente vê muito na internet, principalmente, hoje a gente tem muito acesso, né, a informações via, né, digital. E cada vez a gente vem ver mais as pessoas falando, né, psicólogas e não psicólogas, falando sobre os transtornos que estão mais em altas, né, como se fosse uma tendência a falar sobre esses assuntos agora. Eu tenho visto. Assim, né, é uma coisa muito engraçada, né? Ai, o narcisista, aí dão critérios. Diagnósticos de pessoas que não entendem do assunto, já colocando, né? Isso, eu acho perigoso, assim. Eu vejo, assim, claro que toda a minha carreira, ela perpassa de concomitante clínica e docência, né? Então, eu tenho muito essa responsabilidade. De encaminhar, de trazer para os futuros psicólogos, assim, uma boa formação, né? Isso é importante, gente. Eu te interrompendo um minuto, eu conversei há poucos dias com uma pessoa e ela me falou que, conversando, né, ela me falou que, conversando com uma outra amiga, a amiga falou que ela era narcisista, né? Narcisista. E colocou isso na cabeça dela. E como isso, às vezes, uma colega que não era psicóloga, no caso, né? Sim. Falando que ela era, às vezes, uma discussão entre amigas, mencionou isso. E como isso pode afetar, né, a pessoa. Então, é complicado. Esses diagnósticos, é complicado a gente levar isso para a mente de uma outra pessoa. Isso é uma irresponsabilidade social. Mas a gente tem visto bastante, né, Alessandra? Tem visto bastante, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado ético, assim, sobre algumas coisas. Até um pouco antes da gente conversar, assim, tu perguntando, Sim. né? Assim, quando eu conversava com as pessoas, eu já conseguia identificar, e aí eu te disse que eu não tinha intenção nenhuma, porque eu não achava ético, assim, certo. né? Então começa por isso, assim, né? Que eu acho que é uma coisa tão privada, é tão particular, assim, é tão doído, é que a gente não tem ideia e dimensão de que todos os pacientes que vão ao consultório, eles estão em tão sofrimento, é tão doído, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai dizer e também o cuidado de não criar o que a gente chama de atrogenia. O que é atrogenia? Atrogenia nada mais é de que eu posso até não trazer benefícios ao paciente, mas eu não posso trazer malefícios. Ou seja, se o paciente, posso não melhorar ele, mas ele não pode ser pior. Né? Então a gente tem que ter muito compromisso com aquilo que a gente diz. A gente tem que ter muito compromisso. Eu me lembro que uma vez, eu sempre dou um exemplo para os alunos, né? De que, um exemplo que eu dou inventado, né? Sim. E que eu digo assim, imagina se uma mãe diz assim, eu tô com uma raiva do meu filho, vontade de matar o meu filho, e a terapeuta fala assim, não procura entender. Não, como assim, né? Julga. Não é, o objetivo não é esse, né? Então, assim, é muito importante, então, o quê? A análise pessoal desse terapeuta, né? A sua prática terapêutica pessoal. Mas todos os estudos, todos, tá? A nível mundial, eles falam uma questão importante. Não existe talento, existe estudo. Quanto mais eu sei, melhor eu sou. Quanto mais eu estudo, melhor eu sou, logo tenho talento. E logo entrego mais resultados. E aí entrego mais resultado. Mas é isso, entende? Assim, eu acho que não é uma coisa, vamos lá. Não, aquilo lá não é mais profundo do que parece. Não é achada 5, é um comprometimento, é uma avaliação que a gente avalia o paciente de várias formas, desde medicamentosa, para ver se há necessidade de encaminhamento ou não. Avaliamos e aplicamos testes, muitas vezes, escalas, né? Então, na verdade, o compromisso do psicólogo é muito grande. Ou seja, a responsabilidade que as pessoas precisam entender e ter com a psicologia de modo geral não é tão superficial quanto parece, é profundo. Não, porque não é pautado na minha vivência. Não importa quem a Alessandra na tua opinião, de repente. E na minha opinião, exatamente, a opinião da Alessandra não importa. Não é sobre isso, é sobre o paciente. E é isso que muitas vezes eu digo que é a vantagem da terapia, porque às vezes a gente vai desabafar com alguém sobre alguma dificuldade e essa pessoa normalmente vai trazer questões pessoais. Da sua vivência pessoal. O que ela acha sobre aquele
Isso. E nada tem a ver com a dificuldade que a paciente esteja apresentando. É estudo, é ciência. É isso. E a gente vai especificamente dar o encaminhamento adequado, o tratamento adequado para isso. E você acha que todas essas siglas que a gente tem visto cada vez mais, né, na internet, que às vezes transtornos que às vezes a gente nunca ouviu falar, mas a gente começa a ouvir na internet, você acha que esses transtornos, todos esse transtorno do pânico, toque, isso sempre teve essa quantidade de pessoas Sempre teve. Ou sempre é algo teve. que de repente agora que estão ouvindo falar? Eu acho que as pessoas, não é que elas estão com uma patologia. Veja bem, transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno de personalidade. A pessoa, ela nasce assim. Nasce assim. Né? Então, não é uma coisa assim diferente do pânico. Eu estou assim, mas eu não sou o pânico. Né? Então, eu consigo me identificar no antes e o depois. Sim. Tá? Mas, é engraçado, eu acho que tem muito mais antissocial, pessoas antissociais, pessoas com desvio de caráter do que com narcisista. Mas eu acho que a nossa cultura atualmente, por uma questão de N questões, né? Talvez tenha trazido esses traços mais evidentes. Mas são traços, lembra bem, tem que ter intensidade, duração e frequência. Sim. Não necessariamente uma pessoa que pode ter traços narcisistas, ela é uma narcisista. Entende? Sim, não dá para diagnosticar assim, de repente. Eu me recordo que quando eu dava aula de psicopatologia, eu trazia uma patologia para trazer, e os alunos diziam, professor, eu tenho isso. Aí no outro dia eu dava outra coisa. Aí eu tenho isso. Eu digo, claro, nós temos um pouco de tudo. Traços. Exato, nós temos tudo isso. E que bom, porque eu tenho que ser paranoica. Eu tenho que ter um toquezinho. Eu tenho que ser obsessiva para ter chegado no horário aqui, Faz parte do sistema de defesa? Faz parte do nosso sistema. E tá tudo certo. O problema é ser muito uma coisa. Aí, quando essa coisa ressalta aí que precisa ter atenção. Muito paranoica. Muito. Que interessante tal coisa. Isso, né? Então, assim, quando eu sou muito, de novo os exageros, de novo os excessos, né? É muito uma coisa. A ansiedade, por exemplo, a ansiedade ela é maravilhosa. Não tem nenhum problema com a ansiedade. O problema é que a ansiedade, quando ela aumenta, ela nos produz sofrimento e ela nos gera ou pânico ou uma crise de ansiedade. Uma crise. Mas tu vê, de novo, é o máximo, né? Sim. Ou seja, de novo, quando é muito uma coisa, nos causa uma patologia. Caso contrário, a ansiedade é algo bom. Isso é uma das outras coisas, assim, importantes da gente poder pensar, assim, ó, a nossa ansiedade, todas nós, a minha, a tua, Sim. a de todos nós. Eu tenho bastante ansiedade. As mulheres normalmente temos mais. Mas ainda acho que não é excesso, mas vamos lá. Mas quem sabe eu descubro agora. Todos nós, as mulheres um pouco mais ansiosas do que os homens, assim. Sim. Mas a nossa ansiedade, ela varia de 0 a 10. Mas nós não atingimos o 10 normalmente. A gente varia entre 6,5 e 7, mais ou menos isso. Quando a nossa ansiedade está 8, eu vou começar a produzir sintomas físicos, tais como taquicardia, sudorese, palpitação, formigamento nas extremidades. No 8 já começa a sentir. Já começa a sentir. É como se tu imaginasse que estivesse com febre. E aí tu começa com febre, vai te dar dor de cabeça, né? Te dá um mal-estar, tu fecha os olhos, fica ardendo. Isso é o início da ansiedade. Tu começa a ter sintomas físicos. Quando eu atinjo 10, é como se eu atingisse a convulsão do 40 graus. E aí eu duas ou uma. Ou eu vou para crise de ansiedade, no 10, ou eu vou para o pânico. Qual é a diferença? Qual que é a diferença? Ótimo. No pânico, eu tenho ideia que eu vou morrer. E na crise de ansiedade, não. Crise de ansiedade seria assim, ai, tu me desculpa, eu tenho que ir embora. Ai, não, eu não quero mais ficar aqui. Aí, às vezes dirigindo para o carro. Falta de ar. Aí não dá, ou digamos, eu tô no avião, aí não quero ficar aqui, vou embora, o que tu tem? Não sei, eu quero ir para casa. Tá? Isso é uma crise de ansiedade. Ela dura, em média, 20 minutos. Que ela é horrível, ela é interminável. A impressão que tu tem é que tu já tá há horas com ela. No pânico, ele dura 3 minutos. Aí pensa assim, então ele é melhor que a crise de ansiedade. Meu Deus, não, mas é mais profundo. Não é melhor. Porque todos esses sintomas que eu te falei, eles vêm tudo junto. E aí tu pensa, vou morrer, vou na Unimed, eu vou ali no Caridade, eu vou morrer. Porque tá todos esses sintomas juntos. Aí então tu imagina, teu coração começa a doer, começa a formigar o teu braço. A cabeça começa a nausear, baixa a tua pressão. Aí visão embaçada. O que tu imagina? Meu Deus, tô morrendo. Que informação necessária. Né? Então assim, ó, o critério diagnóstico, tem ideia de morrer? Foi pânico. Aí assim, eu tive pânico, Alessandra. Tenho transtorno? Não.
Lembra da intensidade, duração e frequência. Todos nós podemos ter crises de pânico. Sim. Entretanto, se tivermos muito frequente, a gente pode vir a desenvolver transtorno do pânico. Aí é uma outra coisa. Uma outra Bem questão. como nós podemos ter crises de ansiedade. Mas se elas forem frequentes, eu vou acabar desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Entende? De novo, sim, a ideia da intensidade, duração e frequência. Mas é muito importante as pessoas se darem conta. Eu tô com aperto no coração, eu tô com falta de ar. Falta de ar, acho que é o principal ali que o pessoal identifica rápido, né? Falta de ar, Quais são os principais? Tu sabe que varia. Depende. A literatura até traz, assim, náusea e vômito. E é muito incomum eu ver isso nos pacientes. Eu Mas, sempre assim, ouço o que eu vejo é comum? a falta de ar. Formigamento nas extremidades, rubor facial, taquicardia, náusea, vômito, tontura. Aumenta os movimentos peristálticos do intestino, ou seja, tu tem diarreia. Sim. Boca seca, não consegue engolir, né? Isso tudo sintomas que tem que ficar ligado. Sintomas, tremedeira interna. Sabe aquela tremedeira? Parece que os órgãos estão tremendo, mas ninguém tá vendo. Ou um desequilíbrio, assim, também muito comum, né? Que a gente acaba tendo também quando a gente tá com ansiedade. Eu vejo que às vezes é comum, às vezes a gente falar de uma forma mais banal. Por exemplo, eu tenho toque disso, tenho toque com isso, tenho toque... eu acho meio banal, porque a gente não necessariamente é de fato que a gente tenha toque. Mas é comum a gente ver, tenho toque disso, tenho toque daquilo. O que seria exatamente o toque? Como é que a gente chega que realmente identifica um possível toque ali dentro de um consultório? Tem aquele filme Melhor é Impossível. É diferente de mania? O toque é diferente de mania? Ou a mania é uma característica do toque? Sim. O toque, ele se assemelha muito a um transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Então, o toque é transtorno obsessivo-compulsivo e existe a personalidade obsessiva-compulsiva. Elas são diferentes, mas elas se assemelham. Por quê? No toque eu tenho sofrimento. Se isso não tá assim, eu vou ficar inquieta, eu não vou conseguir falar com vocês porque isso tá assim. Entende? Então, eu tenho um sofrimento. E esse sofrimento mental me gera ansiedade. Por isso que ele é um transtorno de ansiedade, porque me gera ansiedade. E eu preciso desesperadamente botar isso aqui de uma vez para me aliviar a minha ansiedade. Na patologia da personalidade obsessiva-compulsiva, eu preciso de organização, eu preciso de limpeza, eu gosto disso, porque eu acho que dessa forma os outros vão gostar de mim. É uma coisa que as pessoas vão me valorizar. É como se fosse uma validação. Mas se assim, é o meu jeitão. Mas também se não tiver, tá tudo bem, eu gosto de estar arrumado. Mas se não tiver, não tem um sofrimento, um desespero. Né? Então, normalmente, pacientes com toque, né, acometem normalmente de 3 a 5% da população. Isso é muita gente. Pega Santa Maria. Pega 3 a 5%, é muita gente. E ele é muito incapacitante, porque é um pensamento intrusivo Você não consegue focar em outra coisa. Não, porque é um pensamento intrusivo do tipo... Enfim, existem vários tipos de toque, de contaminação, de simetria, alinhamento, São tipos diferentes. Vários tipos, nós temos vários tipos de toque. Pessoas que colecionam coisas, pessoas que colecionam lixo, né? A gente tem vários tipos de toque. Mas, normalmente, vou pegar um toque comum, por exemplo, que é um toque de contaminação, né? Então, vem um pensamento de que se eu toquei nessa mesa, eu vou morrer. Vou morrer, vai ter uma bactéria, superbactéria, eu vou morrer. Então, eu pensando sobre isso sistematicamente, intrusivamente, isso vai aumentando a minha ansiedade. E aí eu vou tendo todos esses sintomas que eu te disse antes. E aí eu não aguento. E aí eu tenho que lavar a mão. O problema é que toda vez que eu lavo a mão, eu reforço o pensamento inicial. E ele vai voltar de novo, mais forte. É um ciclo vicioso dentro da mente. E ele vai voltar a ser mais forte. E ele vai voltar a ser mais forte. Por isso que a TCC, ela é fundamental. Sim. Porque ela vai intervir no pensamento. Eu vou intervir no pensamento, por exemplo, por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho ansiedade? Sim. Porque eu tô catastrofizando, eu não tenho ansiedade a ponto de, eu vou ganhar na loto e por isso que eu tô em pânico. Não, isso não é. Eu posso estar inquieta, né? Empolgada, animada, aquele friozinho na barriga, isso é uma coisa. Outra coisa é a ansiedade. Ansiedade sempre é medo.
Então eu tenho que ter pensado algo ruim, mas não é qualquer coisa ruim. Eu tenho que ter catastrofizado, assim, eu tenho que ter imaginado algo assim, ó, muito horrível. E esse muito horrível para mim pode ser diferente para ti, né? Sim. Porque aquilo que é caro para mim é diferente de ti. Por exemplo, eu sempre brinco com os meus alunos assim, se eu tivesse toque, provavelmente meu toque seria relacionado aos meus filhos. Porque é uma das coisas mais caras para mim. Importantes. Para outra pessoa pode ser outra coisa, né? Então eu tenho que catastrofizar isso. Isso vai me dar um medo horroroso, vai aumentar minha ansiedade e eu desesperadamente, para tentar controlar, eu vou ter um comportamento de anulação, que a gente chama de compulsão. E para entender um pouquinho mais sobre a questão do toque, a paranoia de algumas atitudes ou até o perfeccionismo são características do toque? Não é paranoia, é hipervigilância, é a catastrofização, sabe? É aquela coisa assim. Posso dar um Por que exemplo? que fulano saiu correndo? Tipo, tá acontecendo alguma coisa? Será que não sei o que? Sabe aquela coisa assim, ó? Os antigos dizem espiado, assim, é aquela pessoa que tá muito hipervigilante. Vou dar um exemplo para tentar expressar mais o que eu estou tentando entender para a nossa audiência entender também. Mães, quando o bebê nasce, e aí tem aquela coisa muito aproximada da mãe com o bebê muito pequeno, e aí começa, às vezes, por exemplo, estou dando um exemplo porque fui esse tipo de mãe. Aí o marido quer dar o banho, né? E aí o banho que o marido dá é diferente do que a mãe, né? Tem um jeitinho ali e tudo mais. Exato. E aí o pai tá dando, quando a mãe tá dando banho, o pai tá, sei lá, fazendo um controle. E às vezes quando o pai pega pra dar o banho, a gente fica meio que supervisionando, meu Deus, vai deixar cair, a criança vai morrer afogada. Perfeito, perfeito. Mas tu te dá conta que é o pensamento, ele vai deixar cair. Sim. Então, quando tu catastrofizou que teu marido, ele é incapaz de segurar um bebê e que vai deixar esse bebê cair no chão, é por isso que tu ficou ansiosa. Mas isso é passageiro? Ou aí depende? Depende, novo, intensidade, duração e frequência. Se tu continuar muito assim, de não deixar esse marido vir, tu vai ter que também deixar ele introduzir, começar a pegar confiança. Aí tem que rever. Entende? Eu entendo que os medos são normais e eles são importantes, né? A gente tem que ter medo de cobra. Sim, é uma defesa, a gente tem que olhar para os lados para atravessar a rua, né? Mas tem que ter esse cuidado. Mas lembra sempre, assim, que isso é uma coisa importante que tu disseste, assim. Tu só ficou ansiosa porque tu catastrofizou. Porque tu entendeu... E vem assim, que ele automático. Não, é automático. Porque tu entendeu como se ele não fosse dar conta. Sim. É por isso. Diferentemente da angústia. Por exemplo, ansiedade e angústia são coisas distintas. E as pessoas acham que são coisas iguais. Fazem a mesma comparação. Não, ansiedade é medo, né? É uma hipervigilância, é aquele pavor. Angústia é aquela dúvida, caso eu compre uma bicicleta, eu vou ou não vou no tal aniversário, quero ou não, monto ou não, saio ou não desse trabalho, desse emprego. É uma angústia, é uma dúvida. Que vem lá de dentro. Que vem lá de dentro. Então são coisas diferentes. Então assim, por isso a terapia é importante, porque assim, saber nomear, né? Sim. Esses nossos afetos, identificar. Tanto é que uma das grandes práticas terapêuticas na infância atualmente é a modulação emocional. Atualmente todos, eu não sou terapeuta infantil, mas atualmente todos os terapeutas infantis estão trabalhando com essa nova tendência de modulação emocional. O que é isso? Saber trabalhar com as crianças desde pequeno, que a gente tem raiva, que a gente tem ansiedade, que a gente tem todos esses sentimentos. E como é que a gente gere isso muito bem? E você entrou agora numa questão, embora você não seja terapeuta infantil, mas eu tenho duas crianças pequenas. E conversando com mães ou vendo conteúdos de internet, é muito comum a gente ver também esse diagnóstico de pessoas que não entendem da área, já comecei a identificar. E aí acontece mais ou menos assim, por exemplo, você falou que todos nós temos algumas características de um pouquinho do toque, um pouquinho do... algumas características, ansiedade e tudo mais. E as crianças, eu acho que elas, em algumas fases da vida, elas refletem muito isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a minha mais velha, eu olho pra ela, ela é mais ansiosa, ela é mais animada. Que idade ela tem? 5 anos, né? E eu fico observando, em qual momento tenho que me preocupar para uma hiperatividade e tudo mais. E o mais novo é
hiperconcentrado. A coordenação motora é muito refinada, gosta de uma concentração, e eu fico até que momento tenho que ficar identificando um autismo, algo que possa vir, mas eu vejo que como as pessoas têm falado muito de transtornos, Sim. qualquer coisa é alguma coisa. Eu acho que, de isso. novo, assim, a mesma premissa, assim, é prejuízo. Só que, assim, a tua filha, no caso, ela tem 5 anos, né? Nessa fase, é uma fase que é uma característica, assim, nossa, que todos nós passamos por isso. Dos 4, 5 e 6 anos, a gente vai ter sintomas de toque. A gente vai ser mais ansioso. Sim. Normalmente, Normal. a maioria das crianças, 80% das crianças, esbate esses sintomas e vida que segue. Mas 20% dessas crianças normalmente podem, não quer dizer que sim, podem levar isso na adolescência e na sua vida adulta. E podem ser candidatos a esses a outros algum transtornos. tipo de transtorno de ansiedade. Então, ficar quando avaliando, isso virar um excesso. Mas é normal, entende? Porque, de novo, a ansiedade está vindo e ela está aprendendo a modular. Sim. É que eu vejo que, às vezes, como as pessoas têm acesso a esses transtornos e tudo mais, as pessoas começam a tentar cortar características que faz parte do ser humano. Às vezes, ser um pouco mais ansioso no momento, às vezes, ser um pouco mais concentrado num outro momento. Não quer dizer que isso vai levar um diagnóstico pro resto da vida de uma criança, né? Não. Por exemplo, eu tenho pacientes deprimidos, refratários, que são aqueles casos mais graves, e que tem dias que eles estão bem. E aí as pessoas dizem, sim, mas não estava deprimido? Sim, mas entende-se que então o deprimido é aquele sempre assim. Não é também. Também não é. Não é. Vai ter dias muito ruins, dias mais ou menos e dias melhores. Interessante, né? Isso. O toque, ele tem cura ou você tem que aprender a lidar com ele? Olha, quando eu me formei, eu fiz uma especialização e durante um período eu acompanhei lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no grupo de transtornos de ansiedade. E um dos professores de uma das minhas especializações é o Dr. Cordioli, que ele é um grande especialista no Rio Grande do Sul de toque. Ele sempre dizia assim, que o toque, ele tem melhora sim, e graças à TCC, muito mais, né? Mas a gente tem que avaliar que existem toques que são muito graves, que são aqueles toques aliados ao toque com comportamento manifesto e o sem. Então, deixa eu me fazer entender. Explica pra gente. É aquele toque de pensamento, ou seja, um pouco que talvez o Roberto Carlos tenha, né? Daquele assim, bom, se eu botar tal roupa de tal cor, por exemplo, acho que essa roupa ele não colocaria, né? Porque eu acho que ele não pode botar essa cor, algo de ruim vai acontecer, né? Então, é tudo via ato mental. Esse tipo de toque é o mais difícil de se retirar, né? Então, assim, ó, melhora-se sim, 100% não. 100% As medicações, elas ajudam, mas o tratamento é combinado. Ou seja, tem que ter o tratamento psicoterapêutico para modificar esses pensamentos intrusivos. E a pessoa que já foi diagnóstica com toque tem que fazer o acompanhamento sempre. É necessário a TCC, porque só a medicação não modifica o pensamento. Que é algo que, de repente, as pessoas pensam, dei uma melhoradinha aqui, não preciso mais retornar. Não preciso mais, Não. E muitas vezes a melhoradinha para as pessoas do toque é só uma melhoradinha mesmo, porque ele continua com um monte de outros sintomas ainda, né? Um transtorno pode levar a outro? Pode, por exemplo, eu posso ter pânico e desenvolver uma agorafobia junto. Eu ia até te perguntar exatamente se, por exemplo, assim, a ansiedade, ela provavelmente causa um burnout e vice-versa? É possível? Sim, o burnout, ele é um estressor, né? Então, assim, o que é o estressor? Qualquer coisa pode ser estressora, né? Digamos, ter filho pequeno pode ser um estressor, trabalhar demais pode ser um estressor. E dependendo de como a pessoa lida com as coisas, com as dificuldades da sua vida, ela vai ficar mais ou menos ansiosa. Quanto mais ansiosa eu fico, mais aumenta o meu estressor. Então, na verdade, eles andam juntos, assim, né? Então, o burnout seria o agudizamento, de novo, entrar na patologia do estresse, propriamente dito, de excessos de estressores, ansiedade, que psiquicamente tu não consegue mais dar conta e dá aquela estafa. E aí tu não quer mais nada. Tu não tem nem vontade de tomar banho, tu não quer trabalhar, tu não quer mais nada. O teu trabalho que era antes maravilhoso, que tu gostava, não, eu nem quero mais isso.
Eu vou dar o meu exemplo novamente, tentando sempre representar quem está nos escutando. Eu acredito que vão ter outras mulheres que vão se identificar. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma mulher muito, assim, do trabalho, gosto muito do trabalho, bem workaholic mesmo, e eu já identifiquei que a minha autoestima está muito ligada ao trabalho. Então, quando eu estou no ápice do trabalho, tenho que vir trabalhar. Isso é muito importante para mim. E eu sou apaixonada por trabalho. Então, eu tenho dificuldade de parar de pensar no trabalho, eu estou fazendo outras coisas, eu sempre estou fazendo um link com o trabalho, e eu sei que isso, às vezes, tem um pezinho lá no excesso. Já identifiquei isso, É né? aquilo que a gente falou antes. E aí, qual que é a minha pergunta? Justamente pensando em outras mulheres que têm esse perfil também, bem workaholic, bem do business mesmo. Como que quando a gente precisa se atentar a esse transbordar do excesso? Quando? Eu acho que nunca dá para chegar num copo cheio, né? Não, tem que cuidar sempre isso. Eu acho que é isso, assim, muito uma coisa já não tá bom, né? Já dizia aquele velho ditado, o excesso esconde uma falta. Tem uma coisa aí, né? Sim. Eu entendo que às vezes a gente falar de psicologia é um pouco metafórico, assim, é muito abstrato, né? Sim. Então eu sempre gosto de dar exemplos. Então vamos imaginar que a vida da gente é uma bandeja cheia de copinhos. E eu tenho o copinho da minha profissão, eu tenho o copinho da minha família, eu tenho o copinho dos meus amigos, eu tenho o copinho do meu esporte. Tudo isso são copinhos. A soma de tudo isso me deixa bem. Agora, se eu não tenho, digamos, não tenho trabalho e eu tenho um copão que é o meu relacionamento, e é só isso que eu tenho. Sim. No dia que eu perder esse meu relacionamento, como é que eu fico? Então, isso é uma das avaliações que a gente faz. Sim. Quando eu avalio um paciente, eu sempre vejo assim, qual é a rede de apoio? Quais são as outras coisas que essa pessoa faz da sua vida? Porque isso vai estar me dando que é mais grave ou menos grave essa depressão, né? Então, assim, ó, muito uma coisa é ruim, porque na iminência de perda, isso vai desequilibrar essa pessoa. Então, é o equilíbrio. Por isso que a gente tem que ter todas essas coisas. Claro que, por exemplo, tu tá na maternidade, tu tem filhos pequenos, é óbvio que tu vai diminuir um pouco profissionalmente. O relacionamento, né? às vezes, é também para isso. Ok, mas entenda que tu não vai transformar tudo quase em copinho de cafezinho, os outros em jarras, né? Não. Então, assim, ó, são fases, mas sempre entendendo que a gente tem que ter essa harmonia entre as coisas que a gente faz. Dos copinhos. Porque essa desarmonia, por exemplo, o workaholic, na verdade, é a desarmonia, ou seja, aquela pessoa que é um termo não bem falado no business, mas já é algo... Não para nunca, ou seja, a vida profissional dele é um copão e o resto nos copos de cafezinho. Aí já tem um problema, a gente já está trazendo uma questão. Então, Sim. Se essa pessoa um dia perde esse emprego, deu, né? Esse homem... Acabou, né? Pode vir até uma desesperança, Sim. uma ideação suicida. Sim. Então, assim, ó, esse que é o cuidado. Entra o burnout. Também. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Equilíbrio. Né? Esse tudo ou nada, assim. Né? Então, essas coisas a gente sempre tem que estar muito atento e avaliar. Eu toquei nessa questão do trabalho em si, porque eu acredito que vão ter muitas mulheres, né, enfim, profissionais que vão nos assistir. Então, eu já trouxe essa pergunta justamente para a gente tentar compreender sobre a questão do equilíbrio. A solução, então, é, obviamente, fazer sempre o acompanhamento com um profissional da saúde, né, emocional, mas tentar ter esse equilíbrio em casa. Então, o burnout é exatamente, as características do burnout também ligado ao excesso. É o excesso, também. Vamos falar de depressão? Vamos. Como que é depressão? Porque eu acho que é o que todo mundo quer saber mais, né? É o sintoma, assim, a característica mais conhecida hoje na questão da saúde emocional? A depressão? Eu acho que ela foi muito, assim. Eu acho que no início da minha carreira, eu tinha muito pacientes deprimidos, muito. E eram pacientes clássicos, assim, aquele depressão clássica, né? Hoje em dia eu já vejo um misto, assim, é uma depressão com ansiedade junto, né? Mas sim, eu acho que a depressão, ela eu já tinha comentado contigo antes, a gente iniciar o programa, que segundo a Organização Mundial de Saúde, todos nós teríamos um episódio depressivo na vida. Isso significa que eu não estou livre também, né? Todos nós. Todos nós. E aquele que tiver um segundo episódio vai ter o terceiro. Ou seja, assim, ó,
algo tem que ser olhado para isso, assim, né? E tem tipos de depressão? Como é que é isso? Depressão é tudo igual ou tem tipos de depressão? Qual que é a diferença? Assim, ó, os transtornos de humor, eles não têm muito, assim. Se a gente vai ver que nos transtornos de ansiedade é um monte de patologia, nos transtornos de humor a gente só vai ter 3. Que é o transtorno de humor bipolar, que entra a bipolaridade, que é característico da própria bipolaridade, que é entre euforia e depressão. A distimia, que é a cronificação da minha depressão, ou seja, eu não fiquei deprimidíssima, eu fiquei meio azeda, assim. É como Sim. se uma nuvenzinha preta sempre está em cima de mim, mas eu continuo fazendo as coisas. Mas, assim, sempre as coisas, Nunca assim... 100% feliz? Ai, nunca tá. É um dia nublado, assim. Sim. É mais ou menos isso. É a cronificação da depressão. E a depressão propriamente dita, que a gente chama que a depressão ela tem níveis, né? Níveis. Níveis. Tem uma depressão leve, moderada e grave. Existem escalas que a gente mede a depressão, né? Uma delas que eu gosto muito é as escalas Beck, que ela tem 4 escalas, as escalas Beck. A de depressão, a de ansiedade, a de ideação suicida e desesperança. E eu adoro a de desesperança. Por que a desesperança eu acho que é importante, assim? Porque quando a gente está trabalhando com deprimido, a gente tem que ver se ele se imagina melhorando. Eu preciso perceber se ele se enxerga a longo prazo. Porque se ele me disser que não tem nada a longo prazo, tem uma desesperança. Logo, Sim. um risco. Um risco. Né? Que Então, todas essas 4 escalas, elas se auxiliam. Tu entende? Assim, tu vê que tem depressão, tem ansiedade, tem ideação suicida e desesperança. Porque está interligado. Né? Então, é muito importante as pessoas ficarem ligadas assim, ó, principalmente no sono, né? Eu tô com dificuldade de dormir, não tô conseguindo dormir, né? Dificuldade de oscilações de humor, irritável. Eu gostava de fazer coisas e agora eu não gosto de fazer mais. A falta de paciência também. Falta de paciência, irritabilidade. Então, assim, ó, se dá conta, assim, eu não tô bem. E como que assim, uma pessoa que às vezes não tem ainda esse acompanhamento, né, com uma profissional, ela, digamos que ela esteja nesse nível de depressão mais agressivo, que pode levar a um suicídio? Pode. Como que essa pessoa, é difícil até elaborar a pergunta, como é que ela, porque ela não, obviamente talvez ela não identifique que tem essa depressão, mas existe uma maneira dessa pessoa identificar que está nesse nível de depressão muito forte? Ou a grande vantagem é que se essa pessoa tiver um grupo de apoio, tiver familiares, alguém puder identificar por ela. Porque ela mesma não vai identificar. Muitos pacientes, assim, que eu tenho, por exemplo, pacientes que são graves, pacientes com depressão grave, pacientes de mais idade, que fazem, na verdade, utilizam medicação e não estão tendo melhora com medicação, já estão na eletroconvulsoterapia, que é o ECT. Eles não querem vir para terapia. Eles dizem, eu quero ficar na cama, eu não quero estar aqui, eu não... isso que eu não tenho vontade, mas a família vem, a família traz esse paciente. Só que o ideal, né, é que não era para chegar a isso, assim. Nesse nível. O ideal é que a gente possa se perceber sinais anteriores a isso. Mas essa era a pergunta que eu queria fazer. Eu fiquei imaginando. Eu acho que, obviamente, talvez a pessoa, ou talvez ela até entenda, mas ela não quer, né, essa melhora justamente porque a depressão consumiu essa pessoa. Mas eu fico pensando, de repente, nem ela, de repente, identifica que tá... Eu fico imaginando, uma situação, se eu tenho uma amiga que eu, né, observando ali, cara, nossa, eu acho que ela tem uma depressão, assim, né, de média, não quer sair da cama, não quer tomar banho, aquela coisa, ligação, enfim, tô colocando uma situação. Mas, na minha cabeça, eu acho que ela precisa de ajuda, mas ela que tem que ir. Mas ela mesmo não vai ter, de repente, essa consciência, opa, estou super depressiva, deixa eu ir aqui me consultar. Cabe um familiar alguém que tem que levar. ajudar. Alguém vai ter que pegar pela mão e levar. Gente, olha a importância disso, alguém né? Alguém vai ter que pegar pela mão e trazer. E o que essas importante, pessoas... porque não melhora com o tempo. Não existe isso. Que é o que a gente estava falando antes também, não assim, melhora com o tempo. Todas as práticas, sejam ela qualquer que seja, tá tudo ótimo. Eu tenho muita fé, que bom. Eu faço atividade física, que bom. Que bom, que bom, que bom. Que bom é tudo. Entretanto,
as patologias emocionais, elas têm que ser tratadas como uma doença como a gente trata as nossas doenças do corpo. Se eu tô com um pé quebrado, eu vou no médico. Eu não vou ficar negligenciando isso. Da mesma forma, se eu não tô bem, eu preciso buscar. E a medicação somente não tem todo esse poder. Ela não vai... Que bom se fosse. Mas existem, na maioria dos casos, ela é uma grande aliada, mas ela precisa, sim, do tratamento combinado, que é o tratamento terapêutico, para realmente a pessoa sair disso, e não só isso, né? Não só sair, como ela não ter recaída. O acompanhamento é para não ter recaída. Fundamental. Isso é informação importante, porque muita gente às vezes pensa, né? Ah, agora eu tô boa. Ou tipo assim, tu vê, eu tô com uma depressão há 5 anos. Sim, mas tu faz terapia? Não, só tomo medicação. Não vai melhorar nunca. Não vai, porque como a gente também já tinha falado antes, assim, a depressão ela é um transtorno que afeta o pensamento. Eu penso que eu não vou conseguir, eu acho que as coisas perderam a graça, os outros são melhores do que eu. É claro que existe um perfil de pessoas existem pessoas que se pensam já assim. Então, ela já é um terreno fértil para vir a desenvolver a depressão. Já tem uma predisposição. É isso. E essa predisposição não necessariamente ela é genética somente. Ela pode ser a nível emocional também. Porque se eu sou uma pessoa que eu tenho uma desvalia muito grande, que eu me coloco sempre como menos, sempre como inferior, como inadequada, como incapaz, os outros são melhores do que eu, os outros conseguem e eu não, bom... É a fome com a vontade de comer quando vinha a depressão, né? Entende? Ela é uma forte candidata. Esse perfil, então, já desde cedo ali, identificando já deveria começar a fazer. Como se fosse até, assim, uma mudança, porque isso não traz felicidade. Ela, na verdade, é uma pessoa constantemente triste e angustiada, né? E isso, a longo prazo, vai produzir patologia. E como você comentou ali no início, a depressão em si, ela é fator genético? Ela pode ser... Ele é multifatorial. Você pode se tornar depressivo? Ele é multifatorial, assim. A gente fala de 3, né? Então, assim, ó, situações genéticas, situações situacionais, assim, pessoas que vivenciam situações muito horríveis desde a infância. E um trauma, então, de repente. Traumas, enfim, né? E questões emocionais, que tem pessoas que têm mais, emocionalmente são mais de um jeito do que outro, né? Mas tudo isso pode se modular, tudo isso pode se organizar. Perfeito. Alessandra, a gente falou, né? Você falou que é a importância dessa pessoa que ela, infelizmente, já chegou num nível de depressão mais complexo, que ela não tem esse nível de consciência de chegar a buscar uma profissional. A importância da família ou de uma rede de apoio, um amigo, levar essa pessoa. E como que você poderia auxiliar essas pessoas? Porque tem muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou me envolver, ela vai melhorar, como a gente tinha falado antes, deixa que passa, vai passar, nunca vai passar. Qual a importância dessa rede de apoio? Como deve ser feito isso? Tem que levar, assim, levar nem que seja para uma avaliação. Eu acho que não precisa inicialmente levar, quem sabe, num psiquiatra para não assustar. Assim. Não dizer que a pessoa vai ter que fazer terapia, porque às vezes a pessoa nem se identifica com terapeuta, né? Mas ele poder fazer e fazer uma avaliação. Tem que insistir para levar. E essa avaliação, assim, se tu pega um profissional, né, já bem, com mais experiência, em 2, 3 sessões ele já fez essa avaliação e ele já vai dar um feedback para o paciente. Assim, então, olha... Já vai conseguir trazer para o paciente o que está acontecendo, o que ele tem, né, quais são as dificuldades. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que foram meus pacientes durante muitos anos e eles, depois de anos, sistematicamente, eles dizem assim, Alessandra, eu quero marcar uma consulta. Tá com uma situação com o filho, que antes, de repente, nem tinha filhos, uma situação com o casamento. Tem algumas consultas pontuais e deu, né? Ou seja, assim, é quase como fazer uma consultoria, vamos dizer assim, uma avaliação. Como é que tá? O que tu acha? E isso é feito, né? Então, acho que isso é de início, assim. Isso é de início. Tem que ter, então, para quem tem ali um conhecido, uma amiga, alguém da família que já está identificando que está seguindo para essa depressão um pouco mais complexa, não desista, insista, tenta levar de um jeito, tenta uma forma, talvez tenta até outra. Já tenha sintomas de algum tipo de sofrimento, que valorize isso, entende? Assim, que valorize.
Por exemplo, a gente percebe que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem muita incidência de consumo e abuso de bebida, né? Principalmente por parte dos homens, assim, que fazem muito esse abuso, né? E se a gente vai ver, muitas dessas pessoas que acabam se tornando abusadores de álcool ou até alcoólatras, já tinham como base uma depressão. Que aí tem a Né? questão das drogas, no caso, nesse Isso, caso. é como se fosse assim, a minha busca por melhora vai ser nisso aqui, né? Só que não melhora. E aí vira um Mas ciclo. é a minha busca por melhora, exatamente. E aí vira um ciclo vicioso. Aí eu tô angustiada, então eu vou chegar em casa e vou tomar um whiskyzinho. Aí eu tô, né, não tô conseguindo lidar com tal coisa, aí vou sair e vou beber. Então, assim, ó, começar a considerar de que aquilo que tudo que tá um pouquinho mais além, começar a considerar que possa ter uma questão, né? Não é no sentido de começar a criar pelo em ovo, E nem assim, criar não um é pânico, nisso. assim, mas não, mas ficar eu de acho assim, olho. mas eu acho que é de ficar atento, sim, de que às Porque vezes... isso pode salvar, inclusive, Exatamente, né? mas é como a gente às vezes, não tô muito bem de estômago, então vou fazer o quê? Vou tomar uma sopinha, né? Assim, esse autocuidado que eu acho que a gente também possa ter, né? Perfeito. E fazer, digamos assim, da prática terapêutica com o psicólogo algo que não seja uma coisa de outro mundo, porque não é. Aí a importância também de procurar um especialista, um psicólogo, Também, né? um Com especialista. responsabilidades. Isso. E também não esperar somente que a medicação sozinha vai resolver. Tem que né? ser associado. Que bom se fosse, mas eu não conheço nenhuma pílula mágica dourada que conseguiu tratar ou dar conta de todos os transtornos, assim. Claro que, por exemplo, na esquizofrenia, a gente vai ver que sim, que ela é praticamente a grande... Faz diferença. Faz muita diferença e o trabalho terapêutico é familiar, aí é uma terapia de família. Na bipolaridade, fundamental também. Mas, assim, e talvez a psicoterapia não, possa ser um pouco mais coadjuvante. Em contrapartida, a maior parte das outras patologias, ela é justamente o contrário. Tem que assim. ser mais o acompanhamento. Mais acompanhamento e que aí o profissional, né, nós, psicólogos, a gente avalia as medicações, a gente tem contato com os psiquiatras, a gente vai dando feedback para o psiquiatra para ver como é que está a medicação, se tem que rever, se tem que aumentar ou diminuir. Também a gente dá esse retorno. Nesse caso, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. A gente chama de tratamento combinado. Combinado. Tratamento Curioso, combinado. Bacana essa informação. A gente falou sobre alguns transtornos, é óbvio que tem muitos outros, né, que a gente poderia mencionar também, mas uma curiosidade, os casos que você, os maiores, os diagnósticos que você mais pega, assim, os casos que você mais recebe, que você mais trata, que você mais identifica, que você mais diagnostica? Assim, ó, de um modo geral, os transtornos de personalidade são pacientes que dificilmente vão aparecer no consultório, porque eles nunca acreditam que o problema é eles. E que não tem esse problema, que sempre o problema é os outros. É os outros que não gostam de mim, eu não faço nada, né? Então, esses pacientes são mais difíceis de ter no consultório. Então, o que eu tenho muito, assim, são pacientes com depressão severa, pacientes muito ansiosos, com transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, um TPOC, um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva também, estresse pós-traumático, pânico, fobias, aí das mais diversas, tantas específicas, fobia social, que também é muito comum. Fobia social? A fobia social é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de interação social, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com exposição gera ansiedade. Né? Então é o famoso tímido. Entretanto, nem todo tímido é fóbico social, mas todo fóbico social tem timidez, né? Então essas pessoas, por exemplo, quando elas começam na adolescente que elas têm que sair, elas começam a ter crise de pânico, mas elas não estão tendo crise de pânico porque elas estão saindo, elas estão tendo crise de pânico porque elas têm uma fobia social, que é o pré-mórbido, que a gente chama, que é uma patologia associada, e que por estar nessa situação, ou ter que apresentar um trabalho, ela tem uma crise, mas por exposição. E aí ela acaba desenvolvendo uma segunda patologia, ou seja, um segundo problema. Gente, a importância de tratar isso logo no início. Sim. Sim, agora parando pra pensar... fulano é assim, fulano sua as mãos quando não sei o quê, fulano não consegue dormir de noite, fulano não consegue olhar no olho, não gosta de apresentar trabalho. Apresentar trabalho, quantas vezes na faculdade, né? Tem que levar em consideração, pode ser uma fobia social.
Isso tem que ser falado, gente, porque isso é muito sério. Agora, se me falando aqui, eu lembrei da época da escola, como eu sempre fui bem comunicativa, né? Então, para mim, não era dificuldade. Mas quantas amigas não passavam mal, faltava no outro dia, não ia na escola. Isso faltava, claro, porque, na verdade, a estratégia desses pacientes é a evitação. Então, o grande problema é que depois, na vida adulta, a gente sabe que são pacientes que vão buscar trabalhos de menos exposição, vão ter trabalhos, então, que automaticamente que vão ganhar menos, vão se colocar menos, não vão ter dificuldade de pedir um aumento por um chefe. Então, assim, eles vão ter N dificuldades ao longo da vida. Tem que tratar. E quanto mais habilidades sociais eles desenvolverem nessa fase da adolescência, nessa primeira fase, assim, importante da vida, a fase adulta, é fundamental. Bom, depois dessa aula sobre psicologia e depressão e todos esses transtornos, né, que a querida Alessandra nos ensinou aqui nesse podcast, eu queria saber como que as pessoas, de repente, alguém que chegou até o final aqui da nossa conversa, ela começou a identificar entre o que a gente falou, uma questão ou outra, ou nela mesma, ou em alguém da família, algum amigo, enfim. Como que essas pessoas que precisam de você te encontram, chegam até você? Eu tenho no Instagram, eu tenho uma página profissional, né? O Marcos vai colocar depois na edição. Que coloca ali. E ali mesmo tem meu número de telefone, pode me mandar o WhatsApp, que eu funciono super bem pelo WhatsApp, até melhor, porque se me liga eu sempre estou em atendimento, Sim. né? E aí a gente pode marcar realmente uma avaliação. Sim. E aí, mediante essa avaliação, se continua ou não. Perfeito. Então, ó, para quem chegou até o final, quem entendeu ali, que ficou, né, com alguma pulguinha atrás da orelha, será que isso é importante? Será que preciso avaliar sobre isso? Ou você, ou alguém conhecido. A forma de encontrar a Alessandra lá na rede social dela, o Marco vai deixar aqui na edição, em algum lugar para nós. Vocês podem entrar em contato por lá mesmo. Lá tem WhatsApp, tudo isso, direitinho. Tem tudo para tentarem resolver o que já está ali, de repente, na pulguinha atrás da orelha. Se você pudesse deixar, Alessandra, uma mensagem para quem está passando por algum desses sintomas em silêncio, que é o que a gente estava falando, quando eu te perguntei, né, como é que o ciclo, né, as pessoas em volta podem ajudar, entendemos. Mas uma mensagem para essa pessoa que, de repente, está nos escutando, que está passando por algum desses sofrimentos ou essas características que podem levar a algum transtorno, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Me veio duas coisas, assim, mas acho que uma das coisas eu queria dizer é que é horrível estar sofrendo, assim. Eu acho que, na verdade, se a gente for ver, a pandemia nos mostrou isso, as crises têm nos mostrado isso, assim. Saúde mental é ouro. Tu pode ter dinheiro, mas se tu não tem saúde mental, tu não compra saúde mental, né? Então, assim, se cuida e busca ajuda. E tem o Aaron Beck, que foi o que fundou a terapia cognitiva, já faleceu, mas morreu com 100 e tantos anos, viveu muito. Ele sempre dizia assim, ó, não são as coisas em si que nos causam sofrimento, mas é a forma como que eu interpreto elas. E dependendo de como eu interpreto, eu vou me sentir melhor ou pior. O problema é que quando a gente está com alguma patologia, quando a gente está com algum transtorno, a gente não consegue pensar diferente. E é por isso que a gente precisa de um profissional, para nos ajudar a gente modificar esse jeito de interpretar as coisas de uma forma errônea. Perfeito, Alessandra. Muito obrigada. Eu ficaria aqui horas perguntando, me ver. Eu também, porque eu adoro falar sobre isso, né? E a curiosidade que a gente vem tendo, né? E à medida que ela vai falando, a gente vai lembrando de alguma coisa ou outra, que de repente a gente já viu. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por toda a informação. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou bem fã de psicólogas, porque eu vejo que como você falou, né? Tem que ter, não é somente o estudo em si. Eu vejo que tem um dom ali, tem um propósito por trás. Não é para qualquer um, que é o que a gente estava falando antes, né? A psicologia não é para qualquer pessoa. Então, parabéns por ter escolhido essa profissão, parabéns pelo trabalho que você fez. Muito obrigada por ter. Obrigada pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido. Os melhores momentos dessa entrevista vocês vão conferir lá no nosso Instagram, @portrasdamarca.pod_. E hoje o nosso cenário assinado pela Samantha e pelo Júnior da Habitat Interiores, todos os móveis disponíveis na loja Habitat. Um beijo e até a próxima Por Trás da Marca.